Hoje vou ser bem econômico nas palavras, porque estou muito emocionado para assistir o 10º episódio de Bleach. Eu tô mais ansioso ainda, muito mais ansioso. Por quê? Porque este vídeo vai para o YouTube e eu quero ver as lágrimas, eu quero sentir as lágrimas de sangue das pessoas que, quando você fala alguma coisa de Bleach, elas apontam o dedo para você em riste, e falam: você é hater, você está sendo irônico, você é uma pessoa má, você é uma pessoa ruim, você é cringe, porque você está falando mal de Bleach. Você falar qualquer coisa ruim de Bleach, vai aparecer um exército ao seu redor. E esse exército chorando, lágrimas de sangue, momentos épicos de vários animes, lágrimas de sangue. Por exemplo, as lágrimas de sangue de Shiryu, o dragão. Essas pessoas, elas vêm em massa te acusar de ironia, que é muito grave. Bom, eu não vou demorar, hoje eu vou dar play rápido. Bora para o anime play. Ah, mas Daniel, tem 7 pessoas. Você não vai esperar chegar mais gente? Não. Hoje é quem clicou primeiro levou. Hoje é Kenpachi Unohana. Unohana é outra coisa. Uno, de Fiat Uno. Quantas vezes ele já morreu? Olha o flashback. Hoje vai ter flashback, galera. Teremos flashback hoje, como se isso não tivesse em todo episódio. Mas será que teremos flashback hoje? Porque o Chichikuba, ele tem uma habilidade que é contar a história através de flashbacks. Ele não conta história no meio da história. Ah, vou falar do personagem no meio da história. Não. Vou falar do personagem em um capítulo específico que ele tá mitando ou morrendo. E aí eu conto a história da pessoa. Ah, mas Daniel, teve 200 e poucos episódios e ele não contou a história. Não é o certo. O certo é você contar um episódio quando ele estiver quase morrendo ou morto. Aí você coloca o flashback e aí você conta a história de verdade. Porque a história de verdade são os flashbacks. Se você quiser aprender a ver Bleach do jeito que Bleach deveria ser contado de verdade, você ignora toda a história do Ichigo e você só vê os flashbacks. 10. A batalha. Puta, porra. Se isso aqui não é uma maneira foda de apresentar o nome do episódio, eu não sei o que. Sangue e a batalha. Citam as nuances. Me lembrou de um anime muito importante da história dos animes, chama Seimen. Muito bom também, inclusive. Essa pilha. Quanto tempo ela tá aí? Não fui eu. Foi aquela criança. Puta. 100% puta. Sangue. Essa parte aqui muito boa. Sinceramente, muito boa. Eu acho que isso aqui é uma coisa legal. Você aí que acha que eu tô sendo irônico, não estou sendo irônico. Isso aqui é legal. O Kenpachi, ele sempre foi foda. Mas ele perdeu, tipo, 3... Perdeu não. Ganhou com dificuldades, né? Digamos aí, algumas. E perdeu de fato pro Ichigo ali, né? Mas o que fez ele... Porque assim, ele é foda. Todo mundo tem medo desse filho da puta. O que fez ele perder? Por quê? Por que ele estava se segurando? O que faz este homem que fez uma pilha de pessoas e matava indiscriminadamente? Parar de matar indiscriminadamente? E se segurar contra inimigos mais fortes. Olha aí, ó. Matar os fracos e se segurar contra os mais fortes. Genial, entendeu? Genial, isso aqui é genial. Isso aqui é... Zaraki Kenpachi nada mais é do que um juiz de primeira instância que, ao ver uma pessoa que roubou uma galinha, manda prender. Mas, se for um criminoso do colarinho branco, aí ele se segura. Aí ele acha que é melhor não fazer muita coisa. Bandido bom é bandido morto, se for ladrão de galinha. Se for o Ichigo, ainda. Ele suprimiu até o limite, vocês entendem isso? E ele se segura porque ele fica feliz em lutar entre a vida e a morte. Então o que ele faz? Ele abaixa o nível dele, olha só, ele abaixa o nível dele pra chegar no nível em que ele está lutando com o adversário entre a vida e a morte, em que ele corre perigo de vida. Então, o que ele faz? Ele é muito forte,
mas ele precisa diminuir a força dele para ele poder se divertir e lutar ali na linha entre a vida e a morte. Senão, era só lutar com morte. Não ia ter linha entre vida e morte, porque ele já ia matar o cara. E aí não tem diversão. Se você é muito forte, você não vai ter diversão. Aprendemos isso também com o One Punch Man. O One Punch Man também ensina isso pra gente. Quando você é muito forte, você não tem diversão. Você tem que abaixar o seu nível para o nível do inimigo, para aí você ter alguma diversão. E o Saitama não sabe disso. Mas se soubesse, ele seria Zaraki Kenpachi. E a culpada é a Orohana, que ensinou para ele o que é lutar entre a vida e a morte. Ela era mais fraca. Ela vai curar ele com a morte. Por quê? Por que ela vai matar ele várias vezes? Porque se ele só sente diversão entre a vida e a morte, nesse limiar, certo? Esse limiar. Ela matando ele, ela tá falando, talvez você tenha que subir um pouco mais o nível. Porque senão eu vou te matar. E aí você perdeu. Então se você quiser continuar lutando entre a vida e a morte, você vai ter que chegar pelo menos no meu nível. Entendeu? Esse é o treinamento da Orohana pra nosso querido Zaraki Kenpachi. Ela vai matar ele várias vezes pra que ele possa subir de nível. Na verdade, é uma tentativa também de tirar a motivação dele de ficar nesse limiar. E aí eu me pergunto, será que tudo isso que ela tá falando faz algum sentido? Porque assim, vamos parar pra pensar um pouquinho do que o Chichikubo tá querendo enfiar na nossa goela aqui? Vamos parar pra pensar um pouquinho. Se ele é muito forte e ele abaixa o nível dele pra poder lutar com as pessoas, ele não ia sempre ganhar? Por que ele ia perder? Ele não ia perder. Ele não tem como perder. Então, não faz sentido. Nenhum. Mas, a gente aceita. Porque o anime tá falando que é assim. Não, ele baixou o nível dele pra poder lutar com as pessoas. Pra poder sentir o tesão da batalha. Mas o One Punch Man já ensinou pra gente que não tem como. Se você é mais forte, você vai vencer numa luta. Principalmente se você tá baixando o seu nível pra manter a luta agradável. Mesmo que você faça isso conscientemente, você não vai perder a luta. Ele perdeu porque ele estava se limitando. Ora, pois. Então ele não era tão forte assim. Simples. Mas enfim, todo esse blá 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 pra falar que esse cara, ele vai quebrando as barreiras dele conforme ele vai chegando mais perto da morte. E toda vez que ele chega mais perto da morte, ele fica mais forte, porque isso faz ele lembrar que ele precisa viver pra lutar. Basicamente é isso, né? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Se ele quer continuar lutando, ele precisa sobreviver. Então ele não pode perder. Então se ele não pode perder, e ele está perdendo porque ele está morrendo várias vezes, então o único jeito é ele ficar mais forte. Mas ele já é forte. É que ele se limita. Ele não sabe, mas ele se limita. Chegou a hora. Mankai. Olha aí. Sakuga. A parte da hora de Bleach. Estou derretendo. Bracinho. Tchau, tchau. Olha, brabo, hein? Porra. Melhores momentos de Bleach aqui. Ele ama lutar. Não, ele não aprendeu. Desculpa, eu vou te refutar, Orohana. Ele não aprendeu a batalhar pra sempre. Reduziu o limite dele pra batalhar pra sempre. Não, porque ele perde ou ganha. Então não. Então ele não aprendeu. Se ele tivesse aprendido, ele estaria lutando até hoje com o Ichigo. Mas ele não tá. Então ele não aprendeu. Desculpa, estou te refutando com dados aqui. Agora ela aprendeu a curar pra desfrutar batalha pra sempre. Só que ela tá fazendo aqui uma prova do ponto dela. De fato, ela aprendeu a curar pra lutar o maior tempo possível. Beleza. Estamos vendo isso aqui nesse episódio. Não nego. Só que tem um outro fato. Ela também não aprendeu. Porque se ela tivesse aprendido, ela não ia morrer nesse episódio ou no próximo. Mas eu não tô dando spoiler. É porque ela já falou que ia morrer. Então, se os dois querem lutar pra sempre, mas eles não querem lutar pra sempre, porque ela já falou que ele vai matar ela, então ela não quer lutar pra sempre. Eu sei o que pensar desse anime às vezes. Já mudou. Não é mais lutar pra sempre, agora já mudou. Agora é eliminar o mais forte. Entendeu? Já mudou. Só pode ter um Kenpachi, porque o objetivo do Kenpachi é eliminar o mais forte. Então agora, eu quero lutar pra sempre, então eu vou diminuir meu nível pra lutar pra sempre, mas na verdade eu perco e ganho toda vez. Mas enfim. Não, agora é porque eu quero eliminar o mais forte. Mudou. Porém, entretanto, contudo, todavia, ela não quer eliminar o Kenpachi. Então não é também pra ela eliminar o mais forte. Nossa, ela meteu um que eu amei. Que me trouxe alegria. Ufa. Ela não falou que eu amei. Acabou. Ih, vai passar. Espadinha. Entendeu? Passou o bastão. Agora sim, hein? Literal, passou o bastão. Não é. Morrer é morrer. Morrer não tem nada de felicidade de morrer.
Nenhuma. Ela cumpriu a missão dela. Morrer para um homem. Agora, momentos épicos de Bleach. Agora, isso é maravilhoso. Agora é demais. Ah, cortou, não acredito, cara. Não acabe com a minha felicidade. Porra, inútil. Ah, vai ser uma... essa segunda parte vai ser difícil. A guria é a espada? Qual guria? Acabei de responder. Façam reverência, que agora vai vir momentos legais de Bleach, engraçados. Oh, morte cruel. Caralho, vamos fazer um comentário aqui sobre Series composição da série. Podia ter feito o episódio inteirinho do Zaraki, né? Pegar metade do episódio passado, mais a metade desse episódio e fazer um inteirinho. Ia ser um puto episódio, praticamente o filme. Mas não! Temos que incluir o protagonista Ichigo nas termas, quebrando o dedinho, comendo pra caralho, entendeu? Com a mulher que é gorda, depois fica magra, depois que faz exercício. E agora a gente tem claramente, por que não, um negro rapper, né? Que faz espada. Então, pra que eu vou fazer um episódio especial do Zaraki Ippachi se eu posso colocar o Ichigo comendo, tomando banho e fazendo rap? Porra, nunca pensei nisso. Piadas. Quebra tudo, foda-se. Vai, luta aí pra pegar a espada, pra ganhar a espada. Faz a quest, filha da puta. Mata o mob. A saúde. As espadas tão puta porque vocês só ficam estragando as espadas. As espadas chorando, mano. Porra. Se fuder, né? Olha isso aqui, velho. Se isso aqui não é arte, olha isso aqui. Se isso aqui não é arte, eu não sei o que é. Parece até a galera do comentário do último vídeo. O homem. Uma máquina. Ah, voltou o anime. Ah, porra. Galera, próxima... vamos fazer um remake de Bleach, onde a gente escolhe os cortes. Porque olha esse corte aqui. Olha essa transição. Transição. Foda-se. É uma transição. Foda-se. 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 Isso não existe, cara. Isso aqui não existe. Não faz o menor sentido essa transição. Não é possível. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Cadê o final? Ó. Tá? Beleza? Colocaram o OVA no meio, mané. Botaram o filler. Caralho. Que final de merda. Não, vai se fuder, irmão. Que final de merda. Caralho, que escolha escrota. Olha essa porra. Não, tem pós-créditos, claramente. Olha o tanto de tempo aqui. Mas olha isso aqui. Tô falando das espadas, por coisa. Você gosta da espada, você não gosta da espada. Estamos sendo atacados pelas Asauchi. Tem que saber que elas estão tá puto com vocês. Elas pensam isso de vocês. Mas é diferente. Quem é superior? Zampactou o ceifador de alma. E aí, pum, corta a porra do Kenpachi de costas e acabou. Foda-se. Isso aqui é isso é foda-se. Isso aqui é foda-se. A transição do Kenpachi pra essa parte do Ichigo, horrorosa. E a transição do Ichigo pra essa parte do Kenpachi, horrorosa. Aí você pode falar, não, tematicamente tem conexão. Por quê? Porque ele está falando da Zanpakuto e o Kenpachi provavelmente conseguiu a Bankai dele agora. E finalmente a saúde dele virou, né, uma... como que é o nome? Virou uma Shikai. E agora ele tem Shikai e a Bankai, né? Então agora ele fez amizade com a espada dele. Finalmente. Você pode falar, tematicamente tem ligação. Eu até aceito esse argumento. O que eu não aceito é a maneira que foi feita a transição. A maneira da transição, pra mim, parece até que foram duas equipes diferentes fazendo. E aí, na hora do recorte, recortou e colou. E aqui, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra cá. Bota aqui e joga aí. Foda-se. Porque, tipo, não tem uma transiçãozinha nem de elementos visuais, tá ligado? Eu vou dizer mais. Se fosse pensado, ele poderia ter usado essas linhas aqui, ó, pra fazer a transição. Se fosse pensado, mas não é pensado. Como não é pensado, então a linha vem pra cá, né? Você corta as duas linhas pra dar uma sensação mais de desgraça ainda de transição, né? Porque você tem uma linha aqui cortada, você tá cortando a tela desse jeito, e depois você vem e corta a tela pra cá, né? Nessa direção, que é pra te deixar mais puto ainda. E se tem uma coisa que deixa o cérebro bugado, é corte em X na tela, que não faz sentido. Então, péssimo, pra não dizer horroroso. Nossa, ele ainda vem com o outro lado, né? Ai, olha que desgraça. Corta a tela pra cá, pra baixo, depois corta a tela pra cá. Faz outro X. Ó, vai se fuder, mano. Ele fez isso aqui, ó. Vocês entenderam?
Ele fez o asterisco. Caralho, eu não vou cansar de ver essa merda. Corta no meio, corta pra esquerda, corta pra direita. Podia pegar no pé mais coisas aqui durante o episódio, mas isso aqui pra mim já... Vamos ver o pós-créditos, vai. Que vai ter que... Nossa, ainda volta. Pra quê? Pra quê, filha da puta? Por que você botou a engine? Não, na moral, não. Vamos pensar um pouquinho no processo de direção, cara. Transições, mudança temática, mudança de núcleo. Você tem que fazer isso de uma maneira que faça sentido. Os animes, eles têm alguns elementos que ele pode fazer cortes. Então, por exemplo, a opening, a mudança no meio do episódio, que é aquela geralmente feita por causa da propaganda na TV, né? Então você tem alguns cortes. Geralmente tem 3 cortes. Tem a opening, esse corte no meio do episódio por causa da propaganda, e você tem o terceiro corte, que é end, tá? Então você geralmente faz o seguinte: se você quer introduzir alguma coisa, mas você não vai necessariamente falar durante o episódio, você pode colocar antes da opening, certo? Você coloca antes da opening com uma observação, e aí durante o episódio você desenvolve uma outra coisa, ou até você pode até desenvolver aquilo que você iniciou antes da opening. O conteúdo antes da opening, ele é um recorte. Ele é sempre um recorte daquilo que ou você não vai abordar, ou você vai abordar, mas você quer dar uma ênfase em algum determinado aspecto naquele início, tá? Mas ele é sempre uma coisa pra te chamar a atenção. E é por isso que ele é feito antes da opening. Então tem que ter um motivo pra acontecer antes da opening. Beleza, aí você tem a opening, ok. Começa o episódio, você tá no episódio. Tá contando a história daquele episódio. Então a gente teve nesse episódio a parte do Kenpachi. Beleza. Aí termina a parte do Kenpachi no momento, digamos, de descoberta pra gente. Só que ele não mostra tudo, o que já gera um certo desconforto. Mas eu até perdoo, porque é uma maneira de você continuar tendo interesse na história. Então ele faz o cliffhanger ali pra te jogar pra cima, pra depois você cortar quando você descobrir o que ele tava querendo, que ele tinha escondido. Mas ele esconde de uma maneira que ele não escondeu, porque ele mostrou a personagem. Então ele não escondeu tanto assim, ele escondeu sem esconder. E ele mostrou sem mostrar, então ficou meio estranho. Aí beleza, ele corta, vai pro núcleo do Ichigo. Você acha que então, aquele arco, aquela parte do Kenpachi, eu não vou ver mais agora nesse episódio. Eu não vou ver mais esse episódio, porque agora a gente vai focar na Zanpakuto do Ichigo, certo? Beleza. Sim, no mangá é assim também. Só que o anime não tem que errar como mangá, mas enfim. Eu não vou nem falar aqui do Green Joe. Aí beleza, ele vai pro núcleo do Ichigo, ele continua no núcleo do Ichigo, tem as piadinhas e tal. Eu acho horrorosa, tem gente que gosta. Não tem problema você gostar, se gostou, tá tudo certo, irmão. Aí ele, beleza. E aí o que ele faz? Ele sente que tem uma conexão temática e ele linka o finalzinho ali da parte do Ichigo com a do Kenpachi. Só que ele se fode. Por quê? Porque ele tem que terminar o Kenpachi. Ele não pode voltar pro Ichigo, sacou? Porque ele fez um corte no núcleo do Ichigo. Quando você faz transição, é difícil você voltar. Então ele falou, ó, eu quero conectar o assunto do Ichigo com o do Kenpachi, das Zanpakutos, certo? Só que eu não posso voltar pro Ichigo depois, porque se eu voltar pro Ichigo depois vai ficar estranho. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar os dois temas aqui, eu vou terminar o episódio e depois eu volto pro Ichigo, porque tem um corte. Só que não funciona. Você sabe por que não funciona? Porque se você está falando do arco aqui do Ichigo, da Zanpakuto, e você quer fazer conexão com o Kenpachi, seria muito melhor se você mostrasse toda a parte da Zanpakuto e aí viesse o Kenpachi, por exemplo, na ending. Depois da ending, você mostrar o Kenpachi. Se você pegar essa partezinha aqui do Kenpachi e bota depois da ending, aí você tem uma escolha boa. Por quê? Porque você teve a primeira parte do Kenpachi, a segunda parte do Ichigo e Zanpakuto. No final, após a ending, você faz um pequeno recorte mostrando o Zaraki com a Unohana morta e ele levando a Zanpakuto pra fora. Como o anime ele foi composto errado, é difícil você conectar essas coisas sem ficar estranho. Então, é querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba não funcionando. Então vamos lá. O que ele tá querendo dizer aqui pra gente? Que um episódio do Zaraki não daria o que ele quer passar, certo? Se ele faz um episódio todinho do Zaraki, ele não conseguiria fazer o link que ele quis fazer aqui entre o arco do Ichigo, o arco do Zaraki, tá? O mini arco aí, digamos. Falando do arco, mas esse episódio. Então ele não podia fazer um episódio só do Zaraki, porque ele tinha que fazer essa conexão. Beleza. Aí ele teve que cortar o episódio passado entre os dois. Por quê? Porque se ele tá cortando episódio entre as duas histórias, é porque ele tá fazendo uma relação entre as duas histórias. Sempre foi assim, sempre será.
Quando você faz de dois núcleos parecidos, dois núcleos, você tá mostrando dois núcleos, geralmente você tá falando das mesmas coisas, ou você tá querendo abordar os temas parecidos. Geralmente é assim que funciona. Então ele não podia fazer um episódio inteiro do Zaraki, ele não podia fazer um episódio inteiro do Zanpakuto do Ichigo, porque ele queria conectar. E ele tentou conectar nesse episódio. Só que, como eu falei, não funciona. Por quê? Porque as divisões que ele fez foram divisões muito óbvias. Então ele faz o arco do Zaraki, ele faz o arco do Zanpakuto, ele corta no final e mostra um pedacinho do Zaraki, ele vai pra ending, e aí depois da ending ele mostra mais um pouco do arco, porque ele tem que voltar pro assunto. E você fica com várias sensações estranhas durante o episódio. E não necessariamente você vai fazer as conexões que ele tá querendo que você faça. Por quê? Porque você não segue o ritmo do episódio. Isso é uma quebra de ritmo. Se eu tivesse no lugar do diretor, pra não sentir essa distração que foi, o que eu faria? Eu pegaria a parte do Kenpachi, cortaria exatamente onde cortou ali no meio. Isso aí, pra mim, não tem problema, apesar das minhas ressalvas, claro, ao como foi feito. Mas estou falando dos cortes. Beleza. Aí você mostra toda essa parte aqui, que a gente vai ver ainda. Essa parte toda aqui, até o final. Mostra toda essa parte até o final. E depois da ending, você mostra o Zaraki saindo, com ela morta. Por quê? Tá no mesmo episódio ainda, amigo. Você ainda tá falando da mesma coisa. Então, vamos assistir aqui. 3 dias e 3 noites. Ichigo tomou um pau da espada. Em limite emocional. Não é um Shinigami? Vai pra casa sem espada, mané. Ih, foi expulso, mané. Deixe preso. Vocês entenderam? Ele tá voltando às raízes. E detalhe, isso também conversa com o arco do Zaraki. Só piora, só piora. Isso também bate com o que tava falando com o Zaraki. Era só botar a porra do Zaraki depois, filha da puta. Será que ele vai ser incapaz de voltar? Porque assim, o ponto todo aqui é que o Ichigo nunca precisou começar como um Shinigami. Ele não começou como Shinigami, né? Começou como ser humano. Então, volte às suas raízes. Volte a ser um ser humano. Olha só que importante. Então quer dizer que o arco do Ichigo vai ser sobre voltar à sua humanidade? Para ir descobrir a verdadeira força de sua Zanpakuto? Voltar às suas raízes? Às suas essências? A papai e mamãe? É isso. Acabou agora? Então agora você bota o Kenpachi. Mas você não quis. Porque você é um filho da puta. Sabe a diferença do Zaraki pro Ichigo nesse momento? O Zaraki voltou às suas raízes. E ele já descobriu. Por isso que ele conseguiu a sua Zanpakuto. E por isso que ele derrotou a Unohana. Acabou o episódio. Chega, né? Também, não aguento mais falar dessa porra. O episódio dura 20 minutos, mas eu passo 1 hora falando dessa merda. Resumo do episódio. Ichigo e Zaraki são colocados num lugar escuro para começar a olharem para si mesmos e descobrirem as suas verdadeiras essências. Zaraki sai, enfim, com a sua espada e um poder muito forte. Ichigo, não. Por quê? Porque não é o escuro que irá trazer as suas essências. É a luz da humanidade. Não é a morte e a luta que Kenpachi sempre buscou. É a busca por salvar os seus amigos e a vida. Opostos, porém poderosos. E esse foi o episódio 10 de Bleach. E aqui acaba a edição.